Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e vamos fazer a correção das questões da aula 7 relacionada ao tema Revolução Pernambucana. A nossa primeira questão tem dizendo o seguinte: Pernambuco foi um verdadeiro barril de pólvora ao longo da história política do Brasil, desde o período colonial até o segundo reinado. Pelas mais variadas razões e circunstâncias, ocorreram nessa região alguns movimentos de rebelião contra o sistema político vigente. Dentre esses diversos movimentos, é correto afirmar que, ora, essa primeira questão, a alternativa correta seria a letra C, que vai falar sobre a Revolução Pernambucana em 1817. Foi um movimento que teve como uma das principais causas a contestação ao aumento da carga tributária, em parte para custear as despesas da corte joanina no Rio de Janeiro. Então perceba que essa letra C, ela está falando sobre as causas, né? Pontuando aqui, ó, a causa da contestação foi aí, ó, os altos impostos, né, o aumento da carga tributária. Além disso, temos as despesas relacionadas com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, além de outros fatores que você deve ter visto na aula. Vamos para os erros. Veja, a insurreição pernambucana eclodiu em razão dos desentendimentos entre os lusos brasileiros e os holandeses, devido à mudança na política econômica exercida pelo conde Maurício de Nassau, que proibiu a instalação das câmaras dos escabinos. Pessoal, nós sabemos que a instalação da Câmara dos Escabinos, ela foi permitida. Essa é uma forma política que Nassau encontrou para permitir que os senhores de engenhos pernambucanos pudessem fazer a estrutura política, pontuar suas reivindicações e levar para o conde Maurício Nassau, tá bom? Letra B, nós temos assim, ó, a Confederação do Equador, ocorrida em 1824 e que se espalhou por várias regiões do Nordeste. Foi um movimento contrário ao absolutismo de Dom Pedro I, devido, sobretudo, à emenda constitucional conhecida como ato adicional. O erro seria esse último ponto aqui, ó. O ato adicional foi uma estrutura política que apareceu num período regencial. Aqui seria a Constituição do Brasil, a nossa primeira Constituição do Brasil. A Confederação do Equador foi a independência de Pernambuco e, sobretudo, por causa do Dom Pedro I ser extremamente autoritário. A letra D, ela está errada porque diz: a Guerra dos Mascates, que envolveu a elite açucareira recifense e a elite comercial de Olinda. Aqui ele inverteu, né? Elite açucareira pertencia a Olinda, tá? E essa elite comercial, ela seria do Recife. Então aqui ele inverte os grupos e os locais. E a outra, a Revolução Praieira, está inserida em um contexto de insatisfação em relação ao governo regencial devido à forte centralização imposta pelo Partido Conservador. Pessoal, a Revolução Praieira, ela ocorre no segundo reinado e não no governo regencial, o que deixa as fases erradas, tá? Então perceba aí que é importante você conseguir pontuar onde cada evento aconteceu, ou colônia, ou império, ou república. Beleza? Vamos aí para a nossa segunda questão. Tem dizendo assim: eis que uma revolução proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro, rebentou em Pernambuco em março de 1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que, se nos for permitido colocar sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar. Então, o texto trata da Revolução Pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes, no caso, a alternativa correta seria letra D, que fala sobre propuseram a independência e a república, congregando proprietários,
comerciantes e religiosos. Tá bom? Então percebe aí que são grupos que participaram do projeto da independência de Pernambuco. Além desses grupos, podemos citar mais dois, que seria o caso dos militares e dos magistrados. Beleza? Vamos para os erros. Tem dizendo assim, ó, letra A. Pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino. Essa parte está correta. Impondo a expulsão dos portugueses desse território. Essa ideia de impor a expulsão dos portugueses não ocorreram. Os portugueses que desejaram ficar em Pernambuco e aderir à Revolução, eles puderam fazer isso. A letra B tem dizendo assim, contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região. Ora, participação de homens negros no movimento da Revolução Pernambucana não aconteceu. Um dos pontos polêmicos que não foi abordado na Revolução Pernambucana foi o fim da escravidão, tá bom? Então por isso que essa alternativa está errada. A letra C, ela diz assim, dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Ora, sabemos que a dominação pernambucana ela não extrapolou para outras regiões. Chegou a ganhar o apoio da Paraíba e do Rio Grande do Norte, mas não chegou a atuar no Maranhão e no Grão-Pará, tá bom? Então essa alternativa também está errada. E a última nós temos, implantar um governo de terror, ameaçando o direito dos pequenos proprietários à livre exploração da terra. Ora, Pernambuco ficou independente por 75 dias e eles não implantaram um período de terror, o que deixa essa letra E também errada, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim, leia os itens a respeito da Revolução Pernambucana de 1817. E a pergunta seria, é correto apenas o afirmado em? Nessa terceira questão, a alternativa correta seria a letra B, que diz que 1, 3 e 5 estão corretas. Vamos analisá-las. O top 1 diz assim, possuía um forte sentimento anti-lusitano, isto é, anti-português, resultante do aumento dos impostos e dos grandes privilégios concedidos aos comerciantes portugueses. Exatamente, tá? Se deve pontuar que com a chegada da família real portuguesa em 1808, essa situação piorou para os pernambucanos. O top 2, ela está errada. Vamos identificar o erro, tá? Tem dizendo assim, teve a participação apenas de sacerdotes e militares, não contando com o apoio de outros segmentos da população. Está errado. Nós sabemos que 5 grupos participaram da Revolução Pernambucana. São eles agricultura, comércio, militares, religião e sacerdote. Tá bom? Perdão, magistrados. Sacerdote já foi citado, que é o caso da religião católica. Tanto é que a Revolução Pernambucana, ela também é chamada de Revolução dos Padres. Tá certo? O top 3, correto. Olha o que ele fala. Foi uma revolta sangrenta que durou mais de 2 meses, isto é, 75 dias, e deixou profundas marcas no Nordeste, com os combates armados passando de Recife para o Sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte. Lembrando que Alagoas, nessa época, era território pernambucano, tá? Alagoas só vai se desmembrar de Pernambuco como consequência da Revolução Pernambucana. Então a alternativa está correta. O top 4, ele está errado, tá? Vamos identificar o erro. Olha o que ele fala. A revolta foi sufocada apenas 2 anos depois, tá? Pronto, já identificamos aqui o principal erro dessa reformulação. Por tropas aliadas, reunindo forças armadas portuguesas, francesas e inglesas. Ora, essas também forças aqui, elas também não foram congregadas, tá bom? Então, 2 erros aí no top 4. O 5 está correto ao que ele fala. Propunham a república, correto, com igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas não previa a abolição da escravidão. Exatamente, tá? Lembrando, não previa a abolição. Tópico aí muito importante para a gente, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim, atribuiu-se aos revolucionários de 1817
a defesa da soberania popular, a separação entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário, a liberdade de culto e de expressão e a igualdade de direitos. Sobre esse movimento é correto afirmar, no caso dessa questão 4, a alternativa correta seria a letra D, que fala sobre a origem de classe dos líderes do movimento republicano de 1817, não permitiu a radicalização das mudanças nas estruturas econômicas e sociais existentes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o processo de Revolução Pernambucana foi dado pela elite. A classe mais popular, a questão da escravidão, não são temas que foram tocados, tá certo? Vamos para os erros. Letra A diz: a revolta civil e militar de 1817 em Pernambuco destituiu o governo e estabeleceu pela força das armas um governo republicano, dando mostras de uma verdadeira revolução popular. Ora, observe que a Revolução Pernambucana ela teve um caráter elitista. Essas forças das armas ela foi dada pela elite e não por populares, pelos pobres, tá certo? O que leva essa alternativa a ficar errada. A letra B tem dizendo: o governo republicano que se instalou em Pernambuco em 17 encontrou a estratégia militar que lhe garantiu a permanência no poder até abril de 22. Olha, garantiu a permanência e por tanto tempo, tá errado, né? Pernambuco ficou independente por 75 dias, pouco mais de 2 meses, e não por tantos anos, o que deixa essa alternativa errada também. A letra C, você tem a ajuda do governo português aos revoltosos de 1817 em Pernambuco veio através de forças navais e terrestres, consolidando-se então o governo revolucionário, republicano revolucionário em Pernambuco. Ora, a ajuda do governo português, claro que não. Pernambuco declara a independência dos portugueses e eles são inimigos. Então, essa proposta ela é o oposta, tá? A proposta é que os portugueses eles vão tentar reaver o território e conseguem, tá bom? E a letra E, você tem, em razão da ampla repressão do governo português ao movimento 1817, os líderes foram presos e executados, inclusive o Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo e Caneca. Ora, esses presos executados aconteceram, mas não o famoso Frei Caneca, tá? Essa figura ele vai ser executado na Confederação do Equador em 1824, o que deixa a letra E também errada. Vamos para a nossa última questão. Olha o que ela fala para a gente. A respeito da Revolução de 1817, que empolgou vários estados do Nordeste do Brasil, podemos afirmar corretamente que a alternativa correta seria a letra A, que vai pontuar aqui para a gente o seguinte: criticava a política absolutista de D. João VI e cogitava a república como forma de governo, mas não conseguiu estabelecer um consenso sobre a abolição da escravidão, tá? Perceba, essa temática aqui da escravidão, ela é bastante cobrada, tá? Preste atenção nisso. Vamos para os erros. Diz assim, ó, letra B, pregava uma mudança total na situação no Brasil com a instalação de uma república federativa, o fim da escravidão e a divisão das terras entre os colonos. Então, 2 erros, né? O fim da escravidão e a divisão de terras. Então, são 2 pontos aí que você não deve pontuar. Letra C, o erro dela tem dizendo assim: não pretendia a independência de Portugal, mas apenas uma maior representação dos brasileiros nas cortes portuguesas. Ora, não pretendia a independência de Portugal, seria o erro. A Revolução Pernambucana desejava sim a independência de Portugal. E a nossa letra D, o erro dela tem dizendo assim: apesar do radicalismo dos líderes revoltosos, o movimento não chegou a incorporar as classes médias e intelectuais do movimento. Lembrando, quem organizou o movimento foram agricultura, comércio,
militares, religiosos e magistrados. Nesse caso, os intelectuais. O que deixa, então, a letra D errada também. Pessoal, espero que tenham acertado o máximo de questões. Até a próxima!